Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? É sempre um prazer interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez nós iremos falar de uma passagem que é muito citada no meio evangélico. É Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Então, muitos usam Jeremias, capítulo 17, versículo 5, para dizer que nós não devemos confiar em ser humano algum. E a passagem de Jeremias diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Então, por causa dessa passagem, muitos acham errado confiar no outro ser humano. Mas será que devemos interpretar essa passagem como lemos, assim, literalmente, sem levarmos em conta o contexto, o que vem antes e o que vem depois do versículo? Então precisamos entender que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Agora veja o perigo se interpretarmos dessa forma. Por exemplo, maldito o homem que confia no homem. Pronto, não devemos confiar mais em outro ser humano. No caso, fica muito difícil e impossível de se viver em sociedade dessa forma. Por quê? Será que não devemos confiar nos nossos pais? Será que não devemos confiar no nosso cônjuge? Por exemplo, o homem não deve confiar na sua esposa? A sua esposa não deve confiar no homem? Então, se for pegar literalmente, então veja o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Então, muitos interpretam que um ser humano não deve confiar no outro. E então, imagine se as pessoas vivessem dessa forma. A sociedade seria um caos. Então, veja, quando uma pessoa não tem confiança em ninguém, é impossível essa pessoa viver em sociedade. E isso nós sabemos. Então, o convívio social é praticamente impossível para esta pessoa, já que esta pessoa não confia em ninguém, não confia no pai, não confia na mãe, que a mãe e o pai são humanos, não confia no professor, não confia no chefe, Então, tá difícil, não confia na esposa, então está difícil o convívio familiar e o convívio social. Se formos pegar essa passagem literalmente. Então, muitas vezes, as pessoas pegam algumas passagens literalmente, sem entender o contexto, e acaba interpretando erroneamente e fazendo a Bíblia dizer que a Bíblia não diz. Então, nós vamos ter problemas com várias passagens bíblicas, quando pegamos ao pé da letra, sem levarmos em conta todo o contexto. Eu vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, eu posso dizer que gosto de rosa, mas alguém pode interpretar que a rosa que eu gosto se trata de uma flor. Mas outro pode interpretar que a rosa que eu gosto se trata de uma cor. Mas outro pode interpretar que a rosa que eu gosto se trata de uma pessoa chamada Rosa. Então veja. Então só a palavra rosa tem vários significados e podem ser interpretados de várias maneiras. É assim que muitos fazem para estabelecer e criar suas seitas. Aí é onde está o perigo, ou seja, a interpretação de um texto fora do contexto. Só que o texto de Jeremias 17,5 não tem nada a ver no sentido de que a pessoa não possa confiar no outro ser humano. Então, precisamos ler a passagem completa e não apenas isolar. Vamos lá. Jeremias 17,5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ah, meus amados irmãos e irmãs, assim a passagem fica melhor compreendida. Veja, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, algumas traduções trazem, o seu braço forte, e aparta o seu coração do Senhor. Então, o que é que o texto quer dizer? Quando você confia no ser humano, deixa de confiar em Deus,
ou seja, colocar toda a sua fé em Deus para colocar toda a sua confiança no ser humano. Aí não se trata de confiar numa pessoa por confiar, mas numa confiança substitutiva. Veja, é quando você coloca a sua fé no próprio ser humano e deixa de confiar em Deus. Isso não quer dizer que nós não devemos ter confiança uns aos outros, principalmente nós cristãos que temos que viver em comunhão. Entendeu? Então veja, vamos entender aqui o texto. Vamos levar em conta, veja quando começa aqui, Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Começa no Jeremias 17, 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus términos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira acenderá para sempre. Aí o versículo 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, que é justamente o que estavam fazendo. Estavam abandonando o Senhor para confiar no ser humano, por fé no ser humano que é corruptível, que é falível, que é pecaminoso. Aí onde está a questão? E aqui diz de uma certa forma, no sentido de que nós podemos ver aqui um certo tipo de apostasia, que as pessoas estavam se afastando do verdadeiro Deus para confiar em ídolos, né, e confiar nos próprios governantes humanos. Então veja que o contexto aqui é completamente diferente. Então o contexto aqui se trata de abandonar Deus, que é a fonte da vida. Então, para confiar no ser humano, para pôr a fé no ser humano, abandonando o verdadeiro Deus. Então, veja, meus amados. Então, precisamos entender. Então, veja o que diz o versículo seguinte, o 6. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Bendito o varão que confia no Senhor, que põe a fé no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadigará, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então veja, meus amados. Então nós temos que ter cuidado para não interpretarmos as Escrituras de toda maneira, sem vermos todo o contexto. Então o texto não está dizendo que nós não devemos confiar numa pessoa, né, no sentido de confiar por confiar, né? Mas o texto está se referindo no sentido de que você abandona o verdadeiro Deus, que é a fonte da vida, para confiar no ser humano. Por a fé no ser humano, abandonando o verdadeiro e único Deus. Certo? Então aqui se trata, na questão aqui, da confiança substitutiva. Quando você está substituindo a confiança em Deus na confiança do homem. Você deixa de confiar, ter fé no único verdadeiro Deus para confiar no ser humano. Mas a pergunta que eu faço, mas quando você é uma pessoa que tem o temor de Deus, que serve ao verdadeiro Deus, você não pode confiar no seu irmão de fé? Você não pode confiar no seu pai, na sua mãe? Então não é isso que o texto diz. Então eu vejo muitos cristãos aí, até mesmo muitos irmãos de muitas denominações, pegando aí passagens isoladas, né, da Bíblia para deturpar a Bíblia, para ensinar heresias. E nós devemos ter cuidado. Então, lembrando aqui que o verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer o que a Escritura realmente diz e não supor que ela diga o que ela não diz.
Então João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.